Os meninos da manhã vão acordar num mundo novo, com a estrela da manhã a iluminar o bem do povo. Como educadora e membro da direção do maior sindicato dos professores portugueses, o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, pertencente à FEMPROF, orgulho-me em ter participado e ajudado a organizar a mobilização dos docentes portugueses por todos desconhecida. Manifestámo-nos já por 2 vezes, a 100 mil e a 120 mil, dizendo a uma só voz: deixem-nos ser professores. Nesta afirmação está contida a aspiração de toda uma classe profissional para defender uma escola pública capaz de responder a todas as crianças e jovens do nosso país, tal como está consignado na Constituição da República Portuguesa e na Lei de Base do Sistema Educativo. Nestas manifestações, exigimos e continuamos a exigir que os professores sejam respeitados, dignificados e valorizados. A defesa da escola pública requer que nela sejam praticadas a liberdade e a democracia como condições de base indispensáveis para que existam e se possam organizar equipas pedagógicas capazes de responder às necessidades dos alunos. O Governo está a destruir a vida democrática nas escolas. Está a retirar a serenidade aos docentes, ao mesmo tempo que corta nos recursos necessários ao bom funcionamento das escolas, onde há falta de apoio às crianças com necessidades educativas especiais, não existindo psicólogos e auxiliares da ação educativa em número suficiente, e generaliza o trabalho precário, impondo a centenas de professores os recibos verdes. O Governo põe em prática estas medidas porque tem que cumprir fielmente as orientações e diretivas da União Europeia, todas subordinadas ao chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento. É contra as consequências destas medidas que os professores se erguem e lutam. Os professores e os educadores não se resignam, porque não é só a sua classe profissional que está a ser posta em causa, como também a escola pública, ambas imprescindíveis ao desenvolvimento da nação. Sabendo que estas medidas resultam de orientações da União Europeia, digo, tal como muitos outros colegas o fazem, que para defender o direito a ser professor e os alunos terem um ensino de qualidade, é preciso romper com os ditames da União Europeia. Foi por isso que me organizei com outros cidadãos na Comissão Nacional pela ruptura com a União Europeia. Não para ficarmos orgulhosamente sós, bem pelo contrário. É precisamente para nos ligarmos aos outros professores e trabalhadores europeus que estão todos subjugados às mesmas medidas emanadas da União Europeia, desenvolvendo a mesma luta em cada um dos seus países. Só assim criaremos as condições para a formação de governos que trabalhem para a cooperação entre os povos, recusando os tratados em que assenta esta União Europeia e lançando as bases de uma União livre de nações soberanas de toda a Europa. Foi com este objetivo que fizemos uma lista candidata ao Parlamento Europeu, que põe no centro do seu programa a exigência ao Governo da tomada de medidas para a proibição dos despedimentos. É com a mesma determinação que vou participar e apelo à participação na Manifestação Nacional dos Professores a 30 de maio. Por uma só carreira profissional. Pela gestão democrática das escolas. Por uma avaliação formativa e justa. Pela unidade com todos os trabalhadores da função pública, com os seus sindicatos, pela revogação da lei que nos retira a todos o vínculo contratual. As políticas educativas deste Governo decorrem de uma estratégia global que tem levado à destruição da vida económica, cultural e social no nosso país. É por isso que a nossa lista considera que, para salvar Portugal como nação soberana, livre e democrática, precisamos de um governo capaz de canalizar toda a riqueza para a produção e para os serviços necessários à população, sob o controle de organizações dos trabalhadores. Parar de vez com o processo de privatizações e renacionalizar, sem indenização, os setores estratégicos da economia nacional. Pôr em prática um plano de desenvolvimento do aparelho produtivo, a começar pela agricultura e pela pesca. Parar com o processo de encerramento dos serviços de saúde. Estimular o consumo, aumentando o poder de compra das famílias trabalhadoras. Responder às reivindicações dos professores e de todos os outros funcionários públicos, bem como às reivindicações do setor privado, nomeadamente revogando o novo Código Laboral. Há tanta gente virada para trás, gente que vive do menos mal e do tanto faz. Mas o amor em que eu estou a pensar anda remando contra a maré a desinquietar.